Contam que uma vez, todos os sentimentos e qualidades dos homens reuniram-se no lugar especial da terra. Quando o aborrecimento já havia reclamado pela terceira vez do marasmo da reunião, a loucura, como sempre tão louca, fez uma proposta. Vamos brincar de esconde-esconde? A intriga levantou a sobrancelha intrigada e a curiosidade, sem poder se conter, perguntou: Esconde-esconde? Que brincadeira é essa? E a loucura explicou: é um jogo em que eu fecho os olhos, começo a contar de 1 a 1 milhão enquanto vocês se escondem. Quando eu tiver terminado de contar, saio à procura de vocês e passo a vez para quem eu for encontrando, até encontrarmos o último jogador. Aí foi aquela festa. O entusiasmo dançou seguido pela euforia. A alegria deu tantos saltos que acabou por convencer a dúvida e até mesmo a apatia, aquela que nunca se interessa por nada. Mas, como sempre, nem todos quiseram participar. A verdade preferiu não se esconder e ainda disse: "Pra quê, se no final todos me encontram?" A soberba opinou que era um jogo muito tonto. É que, na verdade, o que a incomodava mesmo é que a ideia não tivesse partido dela. A covardia? Essa então preferiu nem se arriscar. A loucura começou a contar. 1, 2, 3, enquanto começava a brincadeira. A primeira a se esconder foi a pressa, que, como sempre, caiu atrás da primeira pedra do caminho e lá ficou. A fé subiu ao céu. A inveja se escondeu atrás da sombra do triunfo, que com seu próprio esforço tinha conseguido e, para se esconder, subiu na copa da árvore mais alta. A generosidade quase não conseguia se esconder, pois cada local que encontrava lhe parecia maravilhoso para algum dos seus amigos. Se era um lago cristalino, ideal para a beleza. Se era a copa de uma árvore, perfeito para a timidez. Se era o voo de uma borboleta, seria o melhor lugar para a volúpia. Se numa rajada de vento, magnífico para a liberdade. E assim, sem muita opção, acabou se escondendo num raio de sol. O egoísmo, ao contrário, encontrou um lugar muito bom desde o início, ventilado, cômodo, mas egoisticamente apenas para ele. A mentira se escondeu no fundo do oceano. Mentira, na realidade, ela se escondeu atrás do arco-íris. E o centro de um vulcão serviu de esconderijo para acolher a paixão e o desejo. O esquecimento... Peraí, onde é que foi mesmo que ele se escondeu? Eu nem me recordo mais. Mas isso também não é o mais importante. Bom, quando a loucura já estava lá pelos 999 mil, o amor ainda não havia encontrado um lugar para se esconder, pois a cada lugar procurado já estava ocupado por algum sentimento. Até que, por fim, encontrou um roseiral e, cuidadosamente, com toda a calma para não se machucar, decidiu se esconder entre as rosas. Foi neste momento que todos ouviram. 1 milhão! Era a loucura que havia terminado a sua contagem e daquele momento em diante começaria a busca. A primeira a aparecer foi a pressa, apenas a 3 passos de uma pedra onde havia tropeçado. Depois, escutou-se a fé discutindo com Deus lá no céu sobre zoologia. Em seguida, a vibração dos vulcões revelaram o esconderijo da paixão e do desejo. Por um descuido, a inveja, é claro, bem ao lado do triunfo, deixou-se encontrar também. O egoísmo, este nem foi preciso procurar. Ele sozinho saiu disparado do seu esconderijo, que na verdade era um ninho de vespas. A esta altura da brincadeira, e já cansada de tanto procurar, a loucura se viu sedenta. Aproximou-se de um lago, saciou sua sede e lá descobriu a beleza. Um dos sentimentos mais fáceis de ser encontrado foi a dúvida, que se encontrava sentada em sua própria insegurança, sem decidir de que lado se esconder. E assim, um a um, cada sentimento passou a ser encontrado. O talento entre as ervas frescas, a angústia morbidamente numa cova escura, a mentira bem atrás do arco-íris. Mentira! Ela estava mesmo era no fundo do mar. E até o esquecimento, que havia se esquecido de como brincar, esqueceu-se também de se esconder. Pois é, e apenas o amor não aparecia em lugar algum. Isso deixou a loucura um tanto quanto inquieta.
Ela já havia procurado atrás de cada árvore, debaixo de cada rocha, em cima das montanhas, nos flocos de cada nuvem. E quando já estava a ponto de se dar por vencida, lembrou-se do grande jardim sagrado, pois todos sabiam que o roseiral mais lindo estava lá. E assim, partiu para ir em busca do único sentimento que ainda não havia sido encontrado. Pois é, o amor, que é tão difícil de se esconder, mais uma vez escondido, poucos podem encontrar. Aproximando-se do roseiral e já com uma forquilha na mão, começou deliberadamente a mover os ramos da roseira, e foi nesse instante que todos ouviram o mais doloroso grito. Sim, o amor estava lá. E qual não foi o desespero da loucura ao perceber que, na ânsia de encontrá-lo, havia perfurado seus olhos com os espinhos da roseira. Desesperada, ela não sabia o que fazer para desculpar-se. Chorou, rezou, implorou, pediu e até prometeu que daquele instante em diante passaria a ser o seu guia. Por esse motivo, nunca mais os sentimentos brincaram de esconde-esconde, pois desde aquele dia o amor tornou-se cego e a loucura passou a acompanhá-lo. E nos trechos que percorreram, encontraram amigos não muito agradáveis, escondidos nos lugares mais tristes, no íntimo de cada ser humano. A saudade que passou a caminhar de mãos dadas com a solidão, e a tristeza que aprendeu a ser companheira inseparável da ingratidão. E é por isso que cada vez que você ler ou lembrar desta história, procure nunca se esconder quando se tratar de sentimentos. Faça o possível para ser realmente transparente, e no jogo de esconder, procure só pelos bons, pois mesmo escondidos, os maus sentimentos continuarão sempre a existir. Basta apenas que o amor, ainda que cego e amparado pela loucura, prevaleça sobre todos os demais.